E se vocês perceberam, nós temos uma plataforma no YouTube que a gente está transmitindo as nossas pregações. Vai lá, se inscreva rapidinho, né? Porque a gente precisa chegar em 1000 para que a gente possa transmitir ao vivo pelo YouTube. Aí é muito mais simples para as pessoas dentro de casa estar participando com a gente, tá bom? Então ajuda a gente e tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. Quem sentiu o impacto de Deus na sua vida aí? Esse impacto que Deus está trazendo para nós, trazendo para nossas vidas, esse impacto que Deus quer mostrar para os seus filhos. Olha, eu quero mudar a história da humanidade. Deus está fazendo, escrevendo uma nova história. Quem crê que Deus está escrevendo uma nova história no mundo? Quem crê? Irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está escrevendo uma nova história para a humanidade. O mundo não será o mesmo depois disso. Não será. Nós precisamos nos reinventar. E Deus está dizendo assim: eu estou escrevendo um novo tempo. Eu estou escrevendo uma nova história. E você precisa crer, você precisa acreditar. E essa promessa vai se cumprir na sua vida. Eu creio em nome do Senhor. Então nós lemos aqui no início, eu vou repetir de novo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, né? Você pode acompanhar com a gente aí. A partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte e se assentou aos seus discípulos e aproximou-se dele. E ele começou a ensinar dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, assim como Moisés, ele subiu no monte, né, para receber as promessas de Deus ali, assim também Jesus está no monte para ministrar em nossos corações, transmitir em nossos corações um novo momento, um novo tempo, ensinar para nossos filhos o que ele estava querendo dizer. Por que ele diz pobre de espírito? Por que ele diz os que choram? Por que ele falou com os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de corações, os pacificadores, os que sofrem perseguições? E é sobre esses assuntos que a gente vai tratar. Deus sempre teve um modo peculiar de trabalhar com teus filhos. Ele sempre teve um jeito especial de falar para a gente, de nos ensinar. Mas muitas das vezes nós pegamos a mensagem e trazemos um sentido que eu quero entendê-lo, mas não do jeito que Deus quer falar. E essa noite eu quero trazer uma mensagem do jeito que Deus quer falar, do jeito que Jesus estava dizendo. Então primeiro, nós vamos falar sobre, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando falamos de pobre de espírito, não estamos falando de pessoas pobres. Estamos falando de pessoas pobres de espírito. Pobreza de espírito, em outras palavras, são aqueles que reconhecem a pobreza espiritual. A pobreza de espírito é essencialmente demonstramento, quebra de orgulho. Quando tiramos o nosso orgulho espiritual e colocamos a nossa pobreza, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Quando eu falo que eu sou pobre de espírito, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pobre, eu sou pecador, e o Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não sou ninguém. Se não é o Senhor na minha vida, eu não tenho nada. Se não é o Senhor na minha vida, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se não é o Senhor na minha vida, eu não vou conquistar nada, eu não vou alcançar nada, porque somos pobres em nós, mas somos ricos em Jesus. Quando eu entendo isso, ele diz: bem-aventurado vocês, os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, é para os teus filhos.
O reino dos céus foi preparado para nós. Os céus foi preparado para nós morar. O céu não foi preparado simplesmente para Deus morar, foi preparado para todos nós morarmos ali. Então, mas eu preciso entender que para me morar lá, a primeira coisa que eu tenho que ser, no texto, no sermão que ele estava ministrando nas montanhas, ele diz assim: para mim morar no céu, para me herdar o reino do céu, para mim chegar na morada celestial, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ser pobre de espírito. Eu preciso reconhecer, Vanderlei, que eu sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso saber que eu sou totalmente dependente de Deus, e que muitas das vezes o Espírito Santo precisa me chacoalhar e dizer assim: vai filho, vai mais um pouquinho, esforça um pouquinho, porque eu não estou conseguindo. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas muitas das vezes nós precisamos que o Espírito Santo ore por nós, clame por nós, chama por nós. Nós precisamos reconhecer que somos pobres, Senhor. Vamos parar de bater no peito e dizer: não, comigo é diferente, eu acho que eu não mudo, que eu sou assim, eu sou a pessoa que oro, que busco, que canto, eu sou a pessoa que ninguém vai me enganar, eu sou aquele. Não, meu querido, nós precisamos reconhecer, somos pobres de espírito, somos necessitados de Deus. Se não é o Senhor na nossa vida, não estaríamos aqui. Se não é Deus na nossa vida, não estaríamos chegando essa noite fria aqui. Se não é Deus na nossa vida, não conseguiríamos nada. Eu preciso reconhecer que eu sou pobre para que Deus me enriquece. Quando falamos de bem-aventurado, a palavra bem-aventurada, ela tem vários significados, mas o mais apropriado é mais do que feliz. Então, quando a palavra chega assim, bem-aventurado, ela está dizendo bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que é pobre de espírito, aquele que reconhece Deus na sua vida, aquele que reconhece que ele não é forte o suficiente sem Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que eu me preocupo muito, até vejo pessoas dizer assim: ah não, sabe, eles colocam como se fosse imune a tudo, como se fosse que nada tocasse, que fosse intocável, mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Todos nós estamos passando diante de uma situação, de um vírus invisível, e todos nós temos medo de pegar. Todos nós temos medo, porque somos dependente de Deus, mas não somos super-heróis. Sabemos os riscos que tem, por isso cuidamos. Não vou dizer para vocês: ah não preciso fazer nada não preciso usar máscara, não precisa passar álcool gel não, porque Deus cuida sim, mas eu preciso fazer a minha parte, porque enquanto ser humano eu sou dependente de Deus, e eu preciso ser pobre, reconhecer que é Ele. Senhor, eu vou fazer minha parte, mas o Senhor precisa fazer a sua. Eu sei que o Senhor está fazendo a sua. Por isso, Senhor, eu vou cuidar da minha parte, porque eu sei que o Senhor está cuidando da outra parte. Então eu preciso entender: pobreza de espírito, reconhecimento, para entrar no reino de Deus. Orgulhosos não entram nos céus. Pessoas que se acham não entram nos céus. Os santarrões não entram nos céus. Sabe por quê? Porque eles acham que eles têm mais potencial do que vocês. Aqueles que acham que ele é a fé dele é inabalável, aqueles que acham que eles são diferentes dos demais, esses não entrarão no reino do céu. A palavra de Deus que diz que eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso reconhecer que eu não sou tão forte assim não. O apóstolo Paulo mesmo disse que quando ele era fraco, é que ele era forte. Ou seja, quando eu não tenho muita coisa, quando eu sou pobre, é aí que eu sou rico. E a pessoa precisa entender isso. Então, o Sermão da Montanha começa dizendo que bem-aventurado o pobre de espírito. O segundo, nós queremos aprender aqui, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então eu preciso ser pobre de espírito, reconhecer Deus, mas eu preciso chorar. Chorar por quê? Quando falamos de choro, de novo, não é esse choro que a gente, eu chorei porque eu estou doendo a perna, porque eu machuquei, porque perdi alguém, porque alguma coisa aconteceu na minha vida, eu estou chorando. Não, a Bíblia não está falando desse choro. A Bíblia está falando de um choro que eu tenho. O choro de algo é que vem logo depois da necessidade de ser pobre. Eu sou pobre, estou chorando de espírito. Quando eu percebo que somos pobres de espírito, dependemos de Deus, então começamos a chorar na presença de Deus, pois estou confrontando a santidade de Deus com os meus pecados. Não é só chorar, eu preciso chegar na presença de Deus, chorar, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu queria.
Quando eu olho para Deus e vejo Deus com aquele potencial gigantesco para me abençoar, e eu não consigo nem sequer orar, e eu não consigo nem sequer fazer um jejum, eu não consigo mais alegrar, eu preciso chorar nesse momento, preciso deixar as lágrimas rolar e dizer: Senhor, me ajuda. Viu que era pobre de espírito, eu preciso de Ti, eu estou chorando porque eu reconheço que Tu és um Deus todo poderoso, e eu sou tão frágil e não estou conseguindo. Algum de vocês aqui já chorou quando está fazendo uma prova tão difícil e não está conseguindo? Tem alguns que choram, eu nunca chorei não, mas tem uns que choram. Ou quando tem uma dificuldade grande para fazer uma prova difícil, e a pessoa começa a chorar. Meu filho é especialista, o Cauã, chora, beleza. Eu estou de frente a uma situação onde eu não consigo resolvê-lo sozinho, eu choro. Porque eu choro e alguém vai chegar para me ajudar. Eu choro e alguém fala assim: deixa que eu te ajudo. Quando nós choramos, alguém importa com a gente. O que a palavra de Deus: felizes os que choram, bem-aventurado, ou seja, mais do que felizes aqueles que choram. Que quando você estiver chorando, alguém vai chegar no seu ombro e falar: por que está chorando? Posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: ei filho, não é errado você sentir fraco e não conseguir, mas quando você estiver assim, chora, abre o coração diante de mim. A palavra de Deus deixa bem claro que Ana, pregamos esse dia atrás, que Ana chegou diante do Senhor e chorou. E o Senhor viu o teu coração. O Senhor não rejeita um coração contrito, um coração que está ali ferido de tristeza interior. Não é com raiva de ninguém, não é com ódio de ninguém. Por isso ali o teu profeta confundiu como embriaguez. Ela disse: Senhor, é um coração quebrantado, é um coração confuso, machucado, que não consegue entender sozinho, Senhor. Por isso eu estou prostrando diante de Ti, chorando. Essa lágrima Deus não resiste, irmãos. Então, se você não estiver conseguindo resolver os seus problemas sozinho, aprende a chorar na presença de Deus. Aprenda a chorar quando você não conseguir. Chorar pela vida do outro. Chorar pelo irmão que não está vindo na igreja mais e está desviado. Aprender a chorar pela humanidade. Chorar pelo um Brasil que nós estamos vivendo. Às vezes, irmãos, eu paro diante de um Brasil que nós estamos vivendo e a vontade da gente mesmo é de chorar. É tanto problema envolvido, é tanta confusão, é tão difícil de entender até o que está acontecendo no nosso mundo espiritual. E a gente precisa aprender a chorar para Deus: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por isso eu estou chorando diante de Ti, reconhecendo que eu sou frágil, mas o Senhor vem me consolar. E essa é a palavra que nós estamos falando, a segunda. Ele diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Já pensou, Fran, você está chorando e Deus tocar na sua cabeça e fala assim: seu milagre chegou, sua vitória chegou, sua vitória chegou. Profetiza na sua vida: seu milagre está chegando aí. Chora mais não. Para. Você vai voltar a sorrir, mas para a gente sorrir precisamos chorar primeiro. Chorar nos pés daquele que tem, né, Eliane? Quantas vezes eu já vi essa mulher chorando, e agora eu quase não vejo mais você chorar. Graças a Deus. Passou o tempo de chorar, agora é o tempo de sorrir. A gente, irmãos, às vezes precisa chorar mesmo, colocar a alma para fora diante da circunstância. E o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Ele disse: então vocês precisam chorar, porque quando vocês choram, vocês são consolados. Vocês são consolados. O choro descrito nesse versículo é muito benéfico, pois traz um arrependimento junto com Ele. O arrependimento traz uma comunhão que precisamos com o nosso Pai. A partir disso, é melhor chorar na presença de Deus do que um dia chorar longe de Deus. Precisamos aprender isso, irmãos. Reconhecer, ser uma criança, chorar, abrir o coração, chorar mesmo diante do Senhor. Terceiro, ele diz assim, em o Salmo 51:17 diz assim: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, não desprezará Deus. Salmos 51:17. O Senhor não despreza, não despreza. Você quer ver a gente comover o coração de Deus, a gente chorar. A igreja não chora mais. Quando chora de raiva, às vezes estou magoado com alguém, entristecido com alguém, chateado com a sua circunstância. Não é esse choro que a Bíblia está dizendo, não. Esse choro não resolve nada. É chorar na presença de Deus, na presença daquele que pode resolver todas as coisas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão nesse texto, a mansidão descrita, refere-se à nossa vida com Deus. Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos, sem questionar e entender que o melhor para as nossas vidas é obedecê-lo. Ou seja, quando falo de ser manso, não é simplesmente, eu sou um cara tranquilo, de boa. Mas às vezes é rude com Deus. Não aceita as correções de Deus. Não aceita o que Deus está falando. Não respeita o que Deus fala. Não escuta a palavra. Não obedece a palavra, mas sou calmo. Pastor, eu sou uma pessoa de boa. Eu já conversei com muitas pessoas dizendo, pastor, eu nem tenho pecado, não faço nada de errado. Quando a Bíblia está falando de manso, ele está falando manso para com Deus. Aceitar, como Jó. Ele fala, aceitemos o bem de Deus com prazer. Por que o mal a gente não aceita? Por que a gente quer as coisas boas de Deus, mas quando dá errado a gente ignora? Precisamos, irmão, reconhecer que Ele é soberano sobre a nossa vida. Isso é ser manso. Manso diante de Deus. Ele chegou, eu calo. Ele está falando, eu fico quieto, porque é Ele que está falando. Muitas das vezes a gente depara com pessoas que vêm questionar a palavra de Deus. Às vezes você acaba de pregar a mensagem de Deus, tem gente que questiona, porque ele não quer entender aquilo, ele acha que não é assim. Ele quer que Deus submete a vida dele do jeito que ele pensa. Mas o que Deus está falando, seja manso. Seja manso. E aí eu entendo o que é mansidão. Quando eu olho para a mansidão, eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Isso é ser manso. Por que ser manso? Porque enquanto eles apanhavam, eles não perguntou para Deus nem por que eles estavam apanhando. Eles fizeram o quê? Cantaram louvores ao Senhor. Senhor, eu não vou questionar. Senhor, eu não vou brigar. Senhor, eu não vou perguntar. Enquanto isso, Jesus, eu me rendo. Eu adoro a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu deixo derramar as minhas lágrimas perante a Ti, porque só assim o Senhor vai me responder. O Senhor Jesus estava nos ensinando isso. Não adianta bater de frente com Deus. Muitos chegam a dizer, Deus, você vai ter que me ouvir. Vou colocar Deus contra a parede. Ele precisa me escutar. Não, não, não. A palavra de Deus diz que nós com Deus temos que ser manso. Deus precisa nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Mas uma voz suave, dizendo assim, Senhor, eu reconheço que sou frágil. Chorar, reconhecendo essa fragilidade. No Sermão do Monte, Ele nos ensina isso. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então, quando você é manso, Gabriel, você tem uma herança. Como que é interessante isso? Quando nós somos mansos, nós temos uma terra a herdar. Ou seja, eu tenho uma herança do Pai. Porque tudo isso aqui resume no céu, tá? Eu tenho uma herança no céu. Ele diz assim, olha, se você for manso, você tem uma herança. Agora, se você for aquele chuco lá, aqueles teimoso, não tem herança não. Herança é para os mansos. É aqueles que reconhecem Deus na sua vida. E por quarto lugar, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando estamos falando aventurados, sede, fome, justiça,
nós entendemos. Quando estamos fracos na fé, nós precisamos ser alimentados. A nossa fome e sede deve ser de justiça. Afinal, qual é essa justiça? A justiça desse versículo é uma melhor tradução da salvação. Então, mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede de salvação. Justiça vem incorporado com salvar, morar no céu. Então, fome e sede de justiça quer dizer assim: olha, eu tenho fome de Deus. Quando você tem fome e sede, você se preocupa com o estado da pessoa que está do teu lado. Aquele que não tem roupa, aquele que está com fome, aquele que está em sua volta, você começa a importar mais com as pessoas do seu lado. Você que preocupa mais com as verdades do que com as mentiras. Você começa a ser justo. Não é só ser justo, irmãos. A palavra de Deus não está dizendo bem-aventurados os justos. É aquele que tem fome e sede de justiça. Eu quero ver a justiça, não que nós somos o dono da verdade e as coisas estão no controle nosso e nós sabemos de tudo, não, e nem julgamos as pessoas, nem temos esse direito disso. A justiça é eu querer ajudá-lo, eu querer passar adiante, eu querer ser diferente. Eu vejo uma pessoa aqui caído, eu não passo de lado, eu pego, coloco em pé, levo no hospital, ajudo, se possível invisto naquela pessoa, porque foi assim que nós vimos na palavra do Senhor o bom samaritano. Aqueles que diziam ser justo, passou e deixou ele caído. Aquele que pregava a palavra, passou e deixou caído. Aqueles que cantavam louvor, passou e deixou caído. Mas de repente veio aquele que tem fome e sede de justiça. Vem o samaritano, pegam, levam para casa, no hotel, lava, limpa, tira do meio do caminho, paga, ainda deixa um crédito para ele, ó. O que ele gastar quando chegar eu pagarei. Por que isso acontece? Porque eu tenho sede de ver as pessoas melhores. Eu tenho vontade de ver as pessoas melhores. Isso precisa ter dentro de nós, irmãos. Eu não preciso ficar feliz só quando eu estou bem. Eu tenho que aprender a ser feliz quando ele está bem, quando você está bem, quando você consegue. Eu tenho que se alegrar, porque justiça é isso. Eu preciso estar feliz porque você está bem. Eu preciso estar feliz quando eu vejo que as pessoas estão dando certo na vida. Eu preciso ser feliz quando eu vejo que as coisas estão acontecendo. Eu preciso aprender a ver felicidade nos outras pessoas também, porque senão eu não sou justo. Eu só fico feliz quando as coisas acontecem comigo. Quando acontece com os outros, não estou nem aí. Precisamos aprender, irmãos, a alegrar com a alegria dos outros. Choras com os que choram e sorri com os que estão sorrindo. Precisamos aprender a defender as pessoas, mesmo que você esteja só. Muitas pessoas já perguntou para mim: pastor, mas você faz tantos pelos outros, mas ninguém faz por você. Eu falei: não importa, eu nunca preocupei com isso. Eu gosto de fazer pelas pessoas. Justiça é quando eu faço pelo outro, porque aí eu cumpro a palavra de Deus na minha vida. Os demais coisas é Deus que vai fazer por mim. Eu preciso aprender a cumprir o que o mandamento está dizendo, o que o sermão da montanha está falando. É aquilo que ele me ensinou. Eu preciso ter fome. Eu preciso ter fome. É fome mesmo, vontade. Fome é vontade de fazer. Sede. Alguém já teve fome aqui, ou sede, passou sede? Talvez não estou falando nem de fome, que você não tem o que comer, mas às vezes está num lugar distante que você não tem como comer, ou como beber. Então a gente passa sede. Quando eu morava em Minas, às vezes a gente ia muito longe nos locais, e às vezes não tinha água, a gente passava sede, a boca secava. Então é sede, vontade, querer e não ter aqui naquele momento. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu preciso ter fome, sede de melhorar as coisas, de ajudar as coisas a acontecer. Eu preciso ser uma pessoa, quando eu chegar no lugar, eu levar uma paz, uma tranquilidade para as pessoas que precisam. O 5 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você foi aquele que recebeu a maior misericórdia, pois todos os pecados foram pagos na cruz. Então você já foi alcançado por essa misericórdia. É o mesmo, sendo pecador, recebeu a cruz do Calvário, a salvação de Jesus. Assim sendo, jamais
deve negar a misericórdia para as pessoas. Em outras palavras, misericórdia significa mais ou menos o seguinte: não dar para as pessoas o mesmo que ele merece. Ou seja, eu não vou dar para a Fran só o que ela merece, eu vou fazer mais do que ela merece. Misericórdia não é quando eu olho para um cara no sinaleiro e digo para ele assim: ah, ele não merece. É quando eu olho para a pessoa e falo assim: ah, já ajudei, ele não quis, não merece mais minha ajuda não. Isso não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Misericórdia é quando eu olho para alguém e diz assim: ele não merece, mas mesmo assim eu vou ajudar. Por quê? Porque por mais que eu consigo entender esse parâmetro, eu vejo que foi assim que Jesus fez por nós. Lá na cruz ele olhou para a humanidade e diz assim: ninguém merece, mas mesmo assim eu vou morrer por vocês. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu abaixo e ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia morrer pelos nossos pecados. Não tinha ninguém. O mundo era corrupto, o mundo era pecador, o mundo estava perdido. As pessoas estavam buscando seus próprios prazeres. E mesmo assim, o Salvador Jesus Cristo desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e se entregou na cruz por nós mesmos não merecendo. Quando eu vejo a palavra de Deus dizendo: ei, você precisa também ser misericordioso, porque só assim você vai ter misericórdia na tua vida. Misericórdia é quando eu ajudo alguém que toda a sociedade diz que ele não dá mais jeito. As pessoas olham para ele e falam assim: não compensa ajudar. Ixi, quantas vezes eu já fiz isso? É quando o pai olha para o filho e fala: não tem mais jeito. E você chega e fala: tem sim, eu vou entrar nessa causa, eu vou pegar essa guerra para mim. Quantas vezes que eu já lidei com situações difíceis, casamento, quando as pessoas falam: agora acabou, não tem mais jeito não. Ixi, que lá não. E a gente entra naquela batalha: deixa eu entrar na guerra contigo. Nós precisamos ser essa pessoa, irmãos, que a gente está fora da guerra, mas entra na guerra para poder ganhar a batalha. E a gente chega lá e vê no final de tudo aquele casamento reguindo, aquele filho voltando para casa, vê aquele pessoa sobressaindo, aquele que estava oprimido volta a sorrir. Isso é a maior alegria nossa, é quando nós agimos com misericórdia. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E essa misericórdia de Deus para a nossa vida. O 6 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Isso é bem importante para nossas vidas. A palavra de Deus diz assim no Provérbio 4, 23: sobre tudo que devemos guardar, guarda o teu coração, porque ele procede à saída da vida. Nosso coração precisa estar limpo de mágoa, tristeza, rancor, amargura. Nosso coração precisa estar tão limpo para quando o nós chegar aqui, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração impuro, Vanderlei, não vê Deus. Coração magoado não vê Deus. Coração triste não vê Deus. Coração chateado não vê Deus. Coração ambicioso não vê Deus. Coração precisa estar limpo. E como que eu entendo isso? Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente o que você precisa. Devemos ter um coração limpo, santificado, porque dele procede a saída da vida. Isso é importante a gente aprender, pois é só para isso que necessita a santificação. Só Deus exigindo de nós: santifique, filho, santifique. Santifique o teu coração. Tira tudo aquele entulho de dentro, toda aquela impureza de dentro. Se você não consegue perdoar, peça ajuda. Voltamos lá de novo, pobre de espírito. É aquele que sabe que não consegue sozinho. Me ajuda aqui, eu não consigo perdoar. Pastor, por favor, eu sei que eu preciso perdoar, mas não consigo. O que eu faço? A gente vai ajudar. Pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração lá da infância. Eu tive um problema lá quando eu era muito pequeno. Eu fui, talvez, muitas pessoas eu vejo aí foram abusados pelos próprios pais. Muitas pessoas foram punidas pela sociedade e guarda mágoas terríveis no seu coração, que aquilo não sai dali de dentro. O seu coração está cheio de pedras, endurecidos, e ele não consegue perdoar, não consegue olhar para a pessoa e sentir prazer de ver a pessoa. Tem gente que quando olha para outra pessoa, o seu coração já se fecha,
porque está cheio de mágoas, cheio de tristeza, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, que eu seja limpo de coração, limpa o meu coração, para que eu possa olhar para as pessoas e ver Jesus nelas. Eu olhar para a pessoa e ver Deus na pessoa. Olhar para as pessoas e falar assim: você é uma pessoa importante. Pastor, mas essa pessoa não presta, não importa. Olha para a pessoa e vê diferente. Porque nós temos mania de olhar para as pessoas julgando ela, já colocando o que eu penso daquela pessoa. Não olha assim não. Olha a pessoa como família de Deus, como povo de Deus, para que Deus possa abençoar a cada um de nós e nos dando sabedoria. Mais um versículo para a gente entender. O versículo 7 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. O que é pacificador? Quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que provoca a paz ou provoca a ira? Quando você chega, o pacificador é aquele que ameniza a situação, é aquele que joga água no fogo, é aquele que não fermenta, é aquele que, quando duas pessoas estão brigando, ele chega e diz assim: não, entra no meio e fala: não, que isso, vocês são amigos, para com isso, né? Aquele que acalma a tempestade. E é comum você ver pessoas que não são pacificadores. Quando você chegar alguém e falar: eu chego para o Fabinho e falar assim: olha, Fabinho, né? O Gabriel, né? Aquele cara lá, sabe? Olha, nossa, tem um negócio dele lá. E aí o Fabinho, ele fala assim: não, que isso? O Gabriel é um menino bom, sabe? Talvez está pensando errado. Ele, ixi, não é assim não. Ou ele diz: ixi, você não viu nada. Pior que eu sei dele. Então são pessoas que, ao invés de ele ajeitar a situação, ele aumenta a situação. Ele cria contendas, ele aumenta, ele fermenta a situação que está ali. Eu, esses dias atrás, estava vendo um jornal e tem uma entrevista e alguém falou algo do presidente, né? Algo mal ali, e a pessoa que estava do outro lado sendo entrevistado diz assim: não, eu não quero falar sobre esse assunto não, porque aí a gente vai criar uma situação diferente. Aí o entrevistador foi lançando perguntas terríveis para aquela pessoa responder, para jogar um contra o outro, sabe assim? São provocadores de contenda, provocadores de confusão. Você vê isso muito na mídia agora. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta confusão que as pessoas gostam de provocar. Então eles pegam o negócio daqui e jogam ali contra aquele, você contra aquele, você contra aquele, porque eles gostam de ver o circo pegar fogo. Ai desse povo, porque a Bíblia diz que nós precisamos ser pacificadores, geradores de paz. Quando nós estivermos vendo que a situação está ficando difícil, incontrolável, nós temos que chegar e trazer a paz. Vou citar um exemplo que Jesus fez. Tinha uma mulher pecadora, e aquela mulher pecadora chegaram até ele e disseram que pegaram aquela mulher em ato de adultério. E na lei de Moisés deveriam ser apedrejadas. Quando eles chegam, cada um com a pedra na mão, aquela mulher no meio, Jesus olha para eles, não tinha muito assim o que falar, porque Jesus não queria ir contra a lei, mas também Jesus não queria deixar que aquela mulher fosse apedrejada. Era uma situação meio difícil de resolver. Com a sabedoria, ele chega e diz assim: ei, aquele que não tem pecado, se atira a primeira pedra. As pessoas olhou para dentro e viu que todos eram pecadores. Eles deixaram as pedras e foram embora. Jesus olha para a mulher e diz: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ali era um cenário de morte. E Jesus chegou e trouxe vida. Pacificadores é aquele que, quando vê que a situação está ficando difícil, não julga, não aponta o dedo, não empurra, mas sim resolve os problemas. Por isso ele diz: bem-aventurados pacificadores. Nós, igreja, como igreja, precisamos ser esse tipo de pessoa que traz uma paz. Porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Então seja pacificador. Você é filho de Deus?
Seja pacificadores, porque os pacificadores são filhos de Deus. Aleluia. Não podemos menosprezar isso. Às vezes temos um caráter que pode não ser aquilo que Deus quer de nós. Devemos ter sempre a paz. É interessante que para sermos verdadeiros pacificadores, devemos ter a paz em nosso coração. Por isso vem atrás, o coração tem que estar limpo. E para isso o coração tem que estar cheio de Deus, capaz de pacificar. Quando a sua boca abrir, vai sair palavras de Deus. O coração tem que estar cheio de Deus, porque diz assim, a boca fala o quê? O coração está cheio. Se meu coração está cheio de Deus, quando eu for ajudar alguém, vai sair palavras bonitas, palavras que vai ajudar. Se você não tem Deus no seu coração, quando você for tentar ajudar alguém, você vai estragar a situação. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por último, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Preste bem atenção que chegamos no final dessa primeira parte desta mensagem, dessa série de mensagens. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá atrás. Porque se você for uma pessoa pobre de espírito, reconhece Deus na sua vida e na sua limitação. Se você aprendeu a chorar nos pés do Senhor, em vez de chorar para as pessoas, em vez de ficar brigando por aí, reclamando. Se você é uma pessoa manso, que escuta a voz de Deus e obedece. Se você tem fome e sede de justiça, você busca ajudar aqueles que precisam, você busca arrumar a situação que está bagunçada. Se você é uma pessoa misericordiosa, tem misericórdia dos outros. Se você é limpo de coração, traz dentro de você tudo aquilo que Deus quer, uma limpeza geral para que a sua boca saia com palavras bonitas. Se você é uma pessoa pacificador, que entra no meio para arrumar a situação, gosta de ajudar as pessoas, você pode ter certeza que você vai ser perseguido. Pode ter certeza que você vai ser perseguido. Ou as pessoas vão chamar você de bobo, as pessoas vão chamar você de fanático, as pessoas vão chamar você que as pessoas aproveitam de você, as pessoas estão montando em você, você é um bobo, você não consegue, as pessoas, você para com isso, senão as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te olhar e vai ver em você, por que todo mundo, você é diferente, as pessoas não veem a gente isso como um lado bom, as pessoas veem isso como um lado ruim da história. Muitos já chegaram para mim e falaram assim, mas o que vocês fazem tanto na igreja? Porque eu não sei, Deus o livre, igreja basta aí um dia, vocês vão sempre na igreja, está sempre na igreja, o que vocês fazem tanto na igreja? Faço adorar aquele que me criou para isso. O que a gente tanto faz de uma igreja? Adorar o Pai. Quem tem o Pai tem saudade, quer ficar perto dele, e a igreja é um lugar de comunhão. Então você pode ser perseguido? Sim. Então não se importe, não se assuste, que você não está lutando só contra a carne e sangue, mas contra a potestade. E muitas das vezes aquilo que você pensou que ia dar certo, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque tem uma luta que está vindo contra nossas vidas, que é no mundo espiritual. Por isso eu preciso entender. Agora a palavra diz assim, bem-aventurado, preste bem atenção, os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Aleluia. Por quê? Porque deles já é o reino dos céus. Já é o reino dos céus. Se te persegue, te calunia, te apontam, te ignoram, acha que você, alegre-se. Se as coisas não deu certo como pensou, alegre-se. Se as coisas não funcionou como você estava pensando, alegre-se, porque perseguiram os profetas antes de nós, e nós não somos diferentes. Então também a palavra está na tua vida. Você já herdou o reino do céu. É só tomar posse e dizer obrigado, Jesus, porque eu sofri até aqui, mas o Senhor tem preparado para mim uma mansão celestial, onde não há choro, não há tristeza, não há enfermidade, não há problema, porque tudo isso passou, e eis que o Senhor fez nova todas as coisas, e eu venci. Aleluia.
É assim que eu quero ver no último dia. É assim que eu quero ver a igreja do Senhor dizendo assim: eu venci. Ver a igreja vitoriosa, vencedora, diz assim: ei, passei por dificuldade, passei por aflições, passei por problema, enfrentei tudo isso, mas eu venci, porque Jesus me ensinou. Então aprenda essas lições. Aprenda essas lições para a sua vida. Aprenda essas lições. Preste muita atenção. Se você não entendeu, volta de novo no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, começa a meditar. No próximo domingo nós vamos dar continuidade nesta mensagem, mas preste atenção no que ele diz. Se você começar a entender o que ele quer falar com a gente, as instruções que ele está dando no monte, é para a nossa vida toda e para nós herdar o reino dos céus. Amém? Se coloca de pé, vamos estar louvando o Senhor com mais um louvor. Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Que o Senhor tem nos ensinado a viver essa promessa em nossas vidas. Esse louvor diz que me leva onde eu posso ouvir a tua voz, que é aos pés do Senhor. É na presença dele que a gente escuta. Por isso queremos servir, por isso sentimos vontade de estar aqui na presença dele. Oh, Jesus, aleluia. Espírito Santo, vem. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Precisamos obedecer a voz do Senhor. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade Eu posso me completar. posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, Canta, igreja. me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Obedece o Senhor Jesus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar.
posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Somente aos pés de Jesus a gente pode encontrar tudo aquilo que foi pregado, encontrar refúgio, encontrar descanso, encontrar sabedoria, encontrar discernimento, mansidão, temperança, domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo só encontram nos pés de Jesus. Então, se você quer herdar o reino dos céus, busca os pés do Senhor, busca a presença de Deus, e você herdará toda a terra. Aleluia, Jesus. Oh, me leva, Jesus. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz, a tua voz, a tua voz. Declara, igreja, declara bem forte. Me leva, Senhor, me leva. Oh, Jesus, todo mundo bem forte. E agora? Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aplaude bem forte o nome dele. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado pelo teu infinito amor em nossos corações. Pode sentar, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero já agradecer a cada um de vocês que vieram. Depois nós estamos fazendo oração. Tem alguns pedidos de oração aqui nessa noite. Mas antes disso, a gente vai passar para o nosso momento da oferta. Que Deus abençoe cada um de vocês que está com a gente pelo Facebook, aqui na igreja. Que Deus fortaleça o coração de cada um de vocês, leva a paz para que o Senhor preencha o coração.